Extremamente importante para os dias de hoje, principalmente no que diz respeito à assistência social, na área da saúde, questões que envolvem a parte ambiental. Hoje o mundo inteiro está correndo atrás dessas questões de devolver, contribuir com ações sociais e ambientais. E aqui no Brasil ainda a gente está um pouco enferrujado em relação a isso. O seu Takashi é um profissional da área aí há 40 anos na área do terceiro setor. É importante dizer também que a iniciativa privada e a parte pública, ambos precisam do terceiro setor e vice-versa. Então, tudo isso está na legislação, está na Constituição. É só a gente saber como usá-la, e implementar em nossas empresas, implementar no setor público. E acredito que o seu Takashi tem muito a agregar a todos vocês. Ele tem uma maneira peculiar aí de passar a informação. Ele vai utilizar o flip chart, né, seu Takashi? O senhor não gosta muito de slide, gosta de escrever, mas da mesma forma que a gente entende no slide, vai conseguir com certeza entender pelo flip chart. Pode vir, seu Takashi. Então, com a palavra, seu Takashi. Bom, em primeiro lugar, só dizer que esse evento não é palestra, não é nada não, tá? Chama seminário, porque semear uma ideia, uma atividade. Então, na medida que vou expondo, se vocês têm alguma dúvida, é só perguntar, só ficar parado não, tá? Bom, a grande dificuldade que existe, na verdade, é entender o que é esse negócio de terceiro setor. Muita gente não tem noção do que é isso. Eu já vi numa entrevista, por exemplo, na televisão, a pessoa falando comigo sobre o terceiro setor, cuida de velhinho, faz parte, não sei o que, tal, mas não é terceira idade. A pessoa não sabia o que era o processo. É que, infelizmente, não aprende isso na academia, no curso de Direito, Administração, Economia, Assistência Social, Contabilidade, não tem essa palavra terceiro setor estudado no Brasil. As leis brasileiras sobre o terceiro setor, nós estamos falando mais de 3.800 leis, entre leis, decretos, instruções, são elogiadas no mundo inteiro. Eles comentam lá fora que vocês têm leis bem detalhistas, muito bom, não sei o que, tem todo um comentário sobre isso. E aí chega no Brasil, ninguém sabia isso. E a formatação do terceiro setor existe no mundo inteiro, não é só no Brasil. São legislações que geram toda a economia no processo. A primeira organização do terceiro setor registrada no mundo data de 1121. Foi a origem da Cruz Vermelha Internacional. 1121. A primeira organização brasileira registrada no Brasil é 1553. O português que desceu da Calavera já sabia sobre isso. Ele de quase que é burro e nós não sabemos usar até hoje. A falta dessa informação, desse conhecimento, faz com que toda a economia do processo ande de uma forma diferente. Isso hoje eu estava agora há pouco falando, quando estava vindo para cá na estrada, eu estava fazendo uma live com o pessoal da Receita Federal, auditor da Receita Federal do Mato Grosso do Sul, que ele, ao ser questionado por várias pessoas sobre a questão das legislações, e ele, como auditor da Receita, não sabia responder. E aí ele recorreu a mim e pedindo ajuda de como responder para o pessoal. Entendeu? E isso é normal. Entendeu? Então, quando as pessoas não sabem o que é esse mecanismo e têm dúvida, não é questão simplesmente de que você é ignorante, puro e simples. Não é só você, é a massa toda. Isso faz com que a economia do seu município, da sua região, da sua atividade, perca algo em torno de 23% a 25% da economia circulante. Por exemplo, assim, eu tenho uma briga numérica agora, por exemplo, com um estado chamado Rio Grande do Sul. Vocês souberam de todo o problema que houve no Rio Grande do Sul, um monte de coisa,
E foi feito o decreto de emergência, estado de calamidade, um monte de coisa. Então, eu havia sugerido, juntamente com a comunidade e com a promotoria pública, que você, já que estava declarado estado de emergência, fizesse o confisco da renúncia fiscal. Aí deu uma pau no negócio lá. Não pode confiscar, não sei o que, tal. Aí eu falei para o governador, simplesmente o senhor fez um decreto, você deve ser cabeça. Em primeiro lugar, fez uma cagada, que declarou o estado de emergência, não nomeou o coordenador. Por não nomear, o governo federal achou a brecha e nomeou um cara lá dentro. E ele perdeu o controle. Em estado de emergência, eu posso confiscar tudo que for área pública do processo para o benefício da sociedade. Então, aí só agora que acabou o estado de emergência, entenderam o negócio aqui. Aí eu estava fazendo o cálculo, fez o cálculo, semana passada, chegou em o quê? 14 bilhões de reais que podia ficar no Estado, perdeu. 14 bi. Não estou falando de dinheiro qualquer. Isso acontece em geral. Agora, no dia a dia do processo, nós temos costume, muitas vezes, de criticar o governo de muita coisa, e quando a gente senta com o setor empresarial, o pessoal me fala que não, o custo do Brasil é caro. Essa sempre a resposta que é dada. Eu falo, não. É a ignorância que está caro. Porque as empresas, ao não dominarem o conhecimento desse setor, qualquer tipo de empresa, simplesmente está pagando o tributo a mais de bobeira. Estou falando 34% de imposto de renda a mais de pura bobeira. Essa semana a minha mãe está dando suporte a uma grande empresa de transporte no Espírito Santo. Aí o assunto ali, ano passado discutindo abuso de renúncia fiscal, não sei o que, tal. E a coisa vai vir. Como eu sou dono da empresa, não sócio da empresa, eu estou se lixando com isso. Aí agora que eles estão fechando o imposto de renda, começou a cair a ficha. Aí um deles, essa semana agora, passada, me liga para mim, que está fechando o imposto de renda e tal, e o primeiro cálculo que chegou, que a empresa está perdendo 20 milhões de imposto de renda a mais que está sendo pago. Eu estou te falando isso há pouco tempo, pô. Agora que chegaram à conclusão. Aí o que acontece? O staff que está fazendo o cálculo, um monte de coisa, está preocupado em como levar esse assunto para a presidência, se eles foram pagos para fazer isso, e que a lei existe desde 95. E vocês fizeram cagada, não leram, e a empresa está perdendo isso desde 95. Como é que vai explicar isso para o presidente? Então, o já está falando. Vou ter que arrumar a minha carta de demissão, né? Bom, aí eu estou vendo vocês. Então, isso acontece no Brasil inteiro. Isso. Não importa o tamanho da empresa, nem nada. Agora, o pior não é só isso. Nós não temos o costume de ler um documento chamado Constituição Federal. Muita gente, mesmo os advogados, um monte de coisa, não lê isso, não se atualiza nisso. A Constituição sempre tem uma emenda constitucional e tem todo um guia para como se trabalha com isso. Então, um dos capítulos interessantes da Constituição Federal é o artigo 6, que fala sobre o direito social de um cidadão brasileiro. Então, todo cidadão brasileiro tem direito ao quê? Acesso à saúde, educação, moradia, alimentação, segurança, lazer, tem que ser descrito no processo. Essas atividades, por ser de interesse público, então o governo está falando o seguinte: se você fizer essas atividades, como é de interesse público, você tem direito à imunidade e isenção de tributo municipal, estadual, federal e Distrito Federal. Como fazer isso? Se você montou uma empresa limitada,
uma das atividades inerentes ao artigo 6 da Constituição Federal, você deve pagar imposto, porque você escolheu. O governo te deu o caminho. Ó, se você fizer isso aqui por aqui, tem imunidade tributária. Aí você vai, não, quero montar por aqui. Aí você paga imposto. E não adianta reclamar. Isso foi na Constituição de 88, mas na primeira Constituição brasileira, lá na época do Dom Pedro, lá, já tinha uma coisa escrita lá. Houve uma emenda constitucional para melhorar. Por exemplo, um caso clássico. Um dia a gente estava numa reunião em São Paulo com vários políticos, e Ulisses Guimarães estava ao meu lado, e a gente estava discutindo a questão da duplicação da BR-116, no trecho de São Paulo para lá no processo. Estava tendo um brolho desgraçado, e aí, como eu estava no bairro Paraíba, eu fui chamado para fazer parte dessa comissão para discutir isso. Aí, na hora que deu um intervalo, eu perguntei para o doutor Ulisses: doutor Ulisses, fala uma coisa, o senhor que era constituinte, não sei coisa, eu falei, brasileiro, por acaso, é faquir? Perguntei para ele. Ele olhou para mim com uma cara assim: o que você está falando? Porque na Constituição que você tanto fala, que você trabalhou, no direito social do cidadão brasileiro, no artigo 6, a palavra alimento não existe. Ele andava sempre com um exemplar, né? Pegou do posto, começou a ler, não viu nada, foi lá no finalzinho, isso também não achou. Aí ele olhou para mim e falou: puta merda. Esqueceram da palavra alimento. Aí, em 2010, teve uma emenda constitucional que colocou alimento como direito social. Então, toda a cadeia de alimento tem direito à imunidade e isenção tributária. Aí, não sei se vocês lembram agora da discussão da reforma tributária, um monte de coisa, ficou na imprensa alguns dias falando sobre a questão de tributação sobre cesta básica. Né? Aí um dos deputados que faz parte do trabalho me liga um dia para mim e fala: o que você está achando sobre isso? O cara está achando porra nenhuma. Você escreveu na Constituição aquele nome, você está discutindo agora que vão cobrar tributo sobre isso? Aí o próprio deputado falou: espera aí, o que você está falando? Pô, essa porcaria da Constituição, pô. Aí na hora ele viu, ele falou: puta merda. Aí, emenda constitucional 64 em 2010. Então, todo o trabalho de 2010 para cá, que quem trabalha com alimentos, quem for empresa, cooperativa, o que for, pode mudar para a associação do processo. Hoje nós estamos olhando uma ideia de como que isso influencia no nosso custo. No produto colocado na mesa, alimento em geral no processo, o efeito cascata de tributo que sai da fazenda até chegar no prato do consumidor são 76% de tributo efeito cascata. 76%. Você imagina que podia estar tirando isso. Entendeu bem? Aí vai. A última que foi feita agora, com emenda constitucional, que era uma luta já antiga no processo, em 2015, houve uma emenda constitucional no ano 90, foi incluído o quê? A palavra transporte. Como o Brasil tem dimensão continental muito grande, depende de transporte para tudo, para carga, passageiro, que for o negócio, então o governo reconheceu que o transporte é um direito social. Automaticamente todo o trabalho de transporte teria direito à imunidade e isenção tributária. Nós já temos feito várias associações de caminhoneiros, de transporte coletivo, um monte de coisa, porque hoje, no custo final de um transporte, uma passagem ou transporte rodoviário de carga, o que for, o tributo médio é de 42% a 48% do tributo sobre o valor da frete. Então, zero. Agora, quantos transportadores estão lendo isso? Quantos sindicatos transportadores estão lendo isso?
Então, muitas vezes a gente é obrigado a estar sempre interferindo nesse segmento. E na área de saúde ainda tem um privilégio muito grande. Como eu falei no começo para vocês, a primeira organização no mundo, 1121, foi a origem da Cruz Vermelha, saúde. A primeira no Brasil, 1553, foi a origem da Santa Casa de Santos, saúde. E se vocês lerem o artigo 199 da Constituição Federal, ela falou que saúde é dever do Estado, mas a iniciativa privada pode complementar. E no inciso 1, ela escreve o seguinte: a preferência dessa atividade são as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. E no inciso 2, ela fala que é vedado para empresas com finalidade lucrativa. Vedado. E no inciso 3, ela me fala que é vedado a participação do capital estrangeiro, direto ou indiretamente, na atividade de saúde. Quer mais claro que isso? Então, se você está prestando algum serviço saúde para alguma autarquia, algum órgão do governo, você participou de licitação, um monte de coisa, e você foi contratado através dessa licitação, na verdade é um contrato de emergência, porque vocês não estavam enquadrados na Constituição, não poderia ser contratado pela Constituição, mas por falta de vai você mesmo. Então não adianta reclamar com isso que vocês estão pagando tributo a mais. Não, vocês que escolheram o caminho. Não foi o governo que exigiu isso. Então a alteração disso pode ser feita sem nenhum tipo de risco. Ninguém está fraudando ninguém. Ninguém está dando um jeitinho, ninguém precisa eliminar coisa parecida. Então, em toda essa leitura desse documento, existe uma dificuldade muito grande de entender. Porque muita gente acha que é impossível, como fazer isso? Ah, mas eu quero ganhar dinheiro. Ninguém falou que não era para ganhar dinheiro. Inclusive, a palavra sem fins lucrativos, para não ficar chato no processo, o próprio Código Civil em 2002 alterou. Não é mais sem fins lucrativos. Lucro ela tem que ter para sobreviver, para investir no processo. Ela é sem fins econômicos. Lucro tem que ter. Eu tenho que remunerar os investidores. Eu tenho que remunerar as pessoas que trabalham lá dentro. Ninguém trabalha de graça. Entendeu? Por outro lado, tem uma confusão muito grande, porque acha que, por ser uma associação, tem que atender SUS. Ninguém falou isso. O governo deu dois caminhos. Quer atender SUS ou não? Pode escolher. Se for atender SUS, o governo fez na legislação o seguinte: eu vou te pagar mal, vou demorar para pagar. Então é o seguinte: se você atender 60% da sua capacidade, é o suficiente. E 40% se trata de ganhar, porque eu não vou te pagar essa diferença. Como o governo, a tabela do SUS do governo há décadas que não é alterado, o que ela fez? Fez a lei que foi diminuindo, de 60% passou para 50%, a última legislação permite que se atenda só 30% só. Então, se você atender isso, você tem direito a mais uma vantagem. Qual a vantagem? Isenção do INSS patronal dos seus funcionários. Não quero atender SUS. Tá bom, não precisa atender SUS. Ninguém falou que é obrigatório atender SUS. Desde que a sua receita da sua organização destine 20% em gratuidade, está feito. 20%. Só que a maioria das empresas, né, que sejam consultório, laboratório, um monte de coisa, já pratica esse 20%, só que na contabilidade não dá para demonstrar isso. Por quê? Grande parte das empresas prestadoras de serviço optaram por regime simples ou regime presumido. Então, paga-se tributo sobre a nota expedida. E a parte das suas despesas não tem como abater.
Além disso, o que acontece? Por fazer esse procedimento na nota fiscal, se você tem uma consulta e cobra R$200, que seria a tabela, você cobrou 100 da pessoa, a contabilidade só lança 100 só. Não lança 200 menos 100. Então você deu 50% de desconto ali e você não se usufruiu de benefício nenhum. Você deu uma desperto, achando que levou vantagem e levou na cabeça. Porque se eu fizer com que, considerado como se fosse lucro real, entrou 200 seria minha consulta, seria minha receita, só eu recebi 100, então 100 ficou de prejuízo, não é isso? Então esse prejuízo é gratuidade. Eu só não tenho esse pensamento. Os planos de saúde normalmente fazem glosa, não é isso? Eles chamam de glosa linear, né? Não quer saber quanto é 15, 20%. Não é isso? No atendimento institucional, eu até agradeço isso. Por quê? Sobre essa glosa que foi feita, eu posso colocar mais um custo administrativo e aquilo é gratuidade comprovada. O governo pede que tenha 20% gratuidade, então na glosa já foi já. Então, normalmente, no consultório, numa clínica, no hospital particular no processo, se considerar inadimplência, glosas, né, descontos que foram dados, a média do Brasil é de 25% a 35% de desconto que são dados. E o governo está falando, não, só me mostra 20%. Só isso que está pedindo. Então, as pessoas que estão com a empresa, além de pagar mais, né, indevidamente, além disso, está levando prejuízo sobre esse procedimento. Então, o que acontece? Há uma necessidade de estruturar a nossa maneira de pensar sobre isso. Então, se é uma associação, seria 200 a consulta, tá? Eu marco 200 e eu só recebi 100, então 100 de gratuidade. Eu não posso usar a palavra desconto. Se deu desconto, o problema é seu. Aquilo é uma gratuidade. Então, naquela consulta já teve 50% de gratuidade, já comprovado. O que precisa é fechar no ano, final do ano, fechar os 20%. Então, o procedimento do trabalho, quando a gente faz a alteração de uma empresa, uma associação, não é simplesmente um papel para pagar menos impostos no processo. Ela tem que demonstrar esse processo. Então, tem um lado mais complicado da documentação desse mecanismo. Em compensação, através dessa demonstração, você consegue ter uma outra vantagem. Exemplo, eu posso fazer com que todo mês faça provisionamento sobre depreciação de equipamento, depreciação das instalações, sobre pagamento do 13º, um monte de coisa, e com isso eu posso fazer uma retenção desse valor, de tal maneira que quando chegar na hora de trocar uma máquina, equipamento, cadeira, mesa, ou pagar o 13º, já tem esse dinheiro depositado, guardado no processo. Então, isso que a gente faz, quando você não paga imposto, com a economia tributária você pode fazer isso. Então, existe toda uma recomendação para trabalhar de uma forma diferente. Então, nós comentamos que trabalhar com uma associação, ele não é que nem trabalhar com um botequinho para levar nas coxas que eu falo. Não? A administração dela é similar a uma empresa de SA de capital aberto. Porque tem que fazer a assembleia, tem que fazer todo o passo a passo da legalização do processo. Então, existe um pouco de complicação nesse segmento. E muita gente pergunta para mim assim, qual a desvantagem disso? A burocracia, a papelada. Em compensação, essa papelada e essa formalização do processo te dá a segurança e você pode dormir tranquilo, porque uma eventual fiscalização de coisas tem todo aquilo delineado, demonstrado, não tem como questionar. Agora, a outra vantagem desse mecanismo é que não só a questão tributária, mas permite que, fazendo esse processo, você consiga ter outros tipos de meios de receita. O que é impossível de fazer numa empresa convencional
dentro da associação me permite fazer com que haja outros tipos de situação. Então, aqui é um caso clássico, por exemplo, dentro de uma atividade, qualquer atividade hoje comercial, industrial no Brasil, não importa o quê, um dos pontos-chave de grande custo e dificuldade, o que é? TI. Nesse computador, informática, não é isso? É programa, é software, não sei o que, computador, tal. Bom, se você fez um trabalho como uma associação, você tem dois caminhos. O governo deu 2 linhas de trabalho. Você pode usar uma lei chamada que incentiva a ciência, tecnologia e inovação, ou você pode fazer acordo com o próprio governo no processo. Prontuário eletrônico, um monte de coisa. Vocês são muitas vezes obrigados a comprar um software qualquer. O cara te vende um software qualquer, de repente, o software que o cara implantou em você, vendeu para você, ele desconhece os códigos do software do sistema unificado do Brasil. Aí você vai ter que comprar um outro software para customizar a cagada que o cara te vendeu. Não é isso? Para evitar isso, o governo criou dentro do DataSUS uma seção especial para isso. No qual, você sendo uma associação, a empresa não pode fazer isso, o DataSUS disponibiliza para vocês o computador, o software, o programa, ajuda e até financia esse processo. Se você está atendendo o SUS, por exemplo, ela consegue isso gratuitamente. O equipamento, o software, o sistema, tudo. Caso contrário, tem que pagar. Entendeu? Mesmo pagando um processo bem diferente do mecanismo convencional. E o governo criou vários programas paralelos para poder ajudar isso. Foi teleconsulta, telemedicina, né? Você fazer com que haja arquivamento de imagens, um monte de atividade, que hoje cada um tem que custear isso por conta própria. Então, com isso, o governo te abre uma janela monstruosa para trabalhar. Isso só falando na área de informática. Então, além disso, se eu quero fazer outros tipos de pesquisa, dados estatísticos, o que eu me falo? Se você fizer qualquer tipo de pesquisa, e se tem trabalho com o SUS, ele remaneja a tabela do SUS para você de 20% de adicional até 150%. Vale a pena? Aí vale, né? Não é isso? Quer ver um caso clássico que vocês já ouviram falar e vocês não têm muitas vezes noção? Vocês conhecem lá em Barretos o Hospital do Câncer, não é isso? Não é? É uma referência hoje, não é isso? O que ela é? Uma empresa? Não, é uma associação. Agora, você sabe quem é que ajuda ou ajudou na constituição daquele negócio lá? Lá em Barretos tem uma outra coisa interessante lá, uma coisa famosa. Festa do Peão de Goiadeiro. Tem? A Festa do Peão de Goiadeiro, quem organiza é uma associação, uma OCIP, chama os Independentes. E uma parte da arrecadação que acontece nesse festejo vai para o Hospital do Câncer de Barretos. Aliás, qualquer hospital de câncer no Brasil que queira pedir ajuda aos independentes, eles podem organizar na sua região, na sua cidade, uma festa de Peão de Goiadeiro, e com isso ele te organiza e o que sobrou daquela arrecadação, um monte de coisa, fica para o hospital local. Sabem disso? Se vocês forem lá no Hospital do Câncer de Barretos, você vai encontrar assim, uma placa assim, sala, né, ala Sandy Júnior. Não sei o que, tem o nome do cantor. Vocês acham que eles foram bonzinhos para dar o dinheiro lá? De jeito nenhum. Quer cantar na festa do Peão de Goiadeiro, que é bem concorrido, então o seu cachê vai para o hospital, tá? Se você não fizer, você não vai cantar esse negócio. Então, é chantagem pura. E as pessoas não estão lá pagando isso que querem, não, porque faz parte do métier da coisa. E o cara, o artista sabe que está indo lá, ele pode controlar a conta, inclusive poder fiscalizar ele.
Senão tira o nome, faz para o outro. Entendeu? Agora, outro grande tchan dentro do hospital lá, não foi simplesmente porque se tornou referência de qualquer jeito, não. Um dos grandes situação deles, que é o capricho do sujeito, no mês que começou o trabalho, que ele começou a colecionar as lâminas das variedades de câncer que ele foi encontrando. Só o fato de guardar as imagens das lâminas de variedades de câncer no processo, ele tem hoje o maior número de tipos de câncer nas suas mãos. O ano passado estava em mais de 180 mil variedades de câncer no processo. Com isso, acabou sendo um grande centro de pesquisa, não só do Brasil, mas de vários países do mundo inteiro, de tempo em tempo recorrem aos arquivos do Hospital Barretos, para que com isso eles possam analisar, equacionar e ver as soluções do processo. Então, por estar fazendo esse tipo de trabalho, a tabela de atendimento dele, o SUS paga a tabela normal. Só que o Ministério da Ciência e Tecnologia paga um adicional de 150% do valor do SUS. Aí vale a pena, né? Não é isso? Então, assim por diante, o governo criou várias apêndices de atividade, no qual quanto mais você tiver condições, tiver estratégia de negócio na sua região, ela permite que você faça isso e tenha com isso uma receita adicional. E não só a receita adicional, aumente as opções de receita de vocês. Então, isso não é possível com a empresa. Então, essas atividades foram fomentadas, estão sendo fomentadas pelo governo, não só por causa da questão do governo brasileiro, que é bonzinho coisa parecida. Não, isso são acordos mundiais. Então, vamos por o caso clássico, por exemplo, do Hospital do Câncer. Um hospital geral que tem uma unidade de câncer, ele não pode participar desse programa. Porque existe dentro do Ministério da Saúde uma unidade especial chamada o quê? INCA, Instituto Nacional do Câncer, separado. Então, um hospital geral, o CNPJ dele, nem que monte uma filial, não dá para fazer isso. Agora, se eu montar dentro do hospital um Instituto de Câncer nesse objetivo, bom, aí você tem opção disso. Assim por diante, o governo foi criando vários tipos de unidades e possibilidades para que a pessoa possa estar com isso trabalhando em outras frentes e tendo receita. Um caso clássico, por exemplo, famoso hoje, é o caso do Hospital Albert Einstein. Albert Einstein não é empresa. Só que dentro dela existe uma série de CNPJ diferentes para desenvolver atividades diferentes. A última que eles fizeram foi o quê? A universidade. Né? Eles têm uma universidade de medicina lá dentro. De tanto pegar o pessoal recém-formado, ter que treinar, capacitar eles dentro do hospital 1, 2, 3 anos antes de começar a medicar dentro do hospital, o hospital fala, pô, esses caras estão formando gente que não presta, então vamos fazer o nosso. E aí saiu a faculdade, a Universidade de Medicina lá. Mas não é só isso. Tem, por exemplo, o Centro de Laboratório de Pesquisa de Primeira Linha. Entendeu? E assim por diante, esse, por exemplo, o Centro de Laboratório, por exemplo, ela faz parte da cadeia mundial de laboratórios do processo. O dinheiro não é do hospital. O dinheiro, no fundo, é para a pesquisa. Então, com aquilo, o hospital não ganhou nada, não gastou nada. Ele ganha por ter esse atendimento, ter o serviço lá dentro certificado como excelente. Então, assim por diante, o que acontece? Quanto mais o gestor da organização local tiver mais vontade, né, melhores ideias, e que seja compatível com a necessidade da sua região do processo, então ela abre portas diferenciadas do processo. Então, quando está discutindo que saúde não dá dinheiro, coisa parecida, não, dá dinheiro sim. Desde que trabalhe dessa forma. Se você trabalhar com uma empresa, você vai acumulando dívidas e não tem como. Né?
Nós já atendemos, entre vários hospitais, clínicas, laboratórios do Brasil, na área de saúde, mais de 400 unidades já. Esse ano eu acabei fazendo agora um carnaval para cá, aproveitar para dar uma olhada em qual foi o meu serviço, né? Agora, como o Milton falou, 40 anos, né? Esse ano eu estou fazendo 50 anos de atividade do setor. Aí eu falei, deixa eu dar uma curiosidade, o que eu fiz até hoje? Comecei a fuçar. Né? Até dezembro do ano passado, eu atendi 11.628 organizações no Brasil. Né? Mais de 2.500 unidades a gente deu assistência direta pessoal, em vários segmentos, em várias áreas. Então, a experiência nossa na utilização dessa ferramenta do seu setor não fica só na saúde. Em vários outros segmentos nós ajudamos a fazer esse processo. E esse mecanismo do processo, principalmente no caso da saúde, ela tem uma outra situação. Hoje a grande dificuldade, né, depois da pandemia, ficou bem claro, que se você não se modernizar, você não trabalhar de uma forma integrada, não tiver vários tipos de profissionais no processo, vai ter problema constante, não é isso? Por exemplo, uma das novidades que surgiu pós-pandemia na área hospitalar foi o quê? A participação de dentista, não foi? Nunca se colocava dentista no hospital no processo. De repente começou a aparecer essa demanda no processo. Acabou abrindo uma opção diferente. Assim por diante, a atividade não é só hospitalar. Eu atendi um pessoal, por exemplo, no Paraná, que um grupo de médicos que atendia no Sistema SUS, e a pessoa vinha fazer consulta, receitava, tal. Daí a pouco, um mês, 2 meses, voltava e consultou pior. Aí, o que aconteceu? Sabe, não tomou um remédio? A pessoa não tinha dinheiro para comprar remédio. E aí, não comprava. Primeira situação. Segunda situação é o quê? A qualidade do medicamento. O Brasil é o único país no mundo que reconhece e autorizou vender remédios que não prestam. Sabia disso? Os remédios de marca, chamada marca, isso é, se não atender pelo menos 90% de eficiência, esse remédio não pode ser vendido. Aí o Brasil inventou o quê? Genérico. Até 70% você pode fazer de eficiência. Já está falando, esse remédio não presta, está 30% de lixo. Aí, como tinha mais lixo ainda, inventaram o quê? Similar. Bom, é o único país no mundo que vende lixo, como se fosse remédio, e as pessoas tomam, pagam caro, sem eficiência nenhuma. Então, o grupo de médicos no Paraná ficou puto com essa situação e falou: eu quero mudar essa situação. Pode trabalhar nisso? Então, tá. O que eles começaram a fazer? Primeiro vinham os caras que vendiam remédio, né? Então, começou a pegar a amostra grátis deles, né? E aí começou a dar remédio de amostra grátis para a pessoa. E aí falava para a pessoa, né? Então, com isso, nós montamos uma associação de consumidores de remédio e começou a fazer com que comprassem com isso, pudesse vender remédio mais barato para os pacientes. Primeira surpresa: do custo de um remédio, né, 70% do valor do remédio que você compra é embalagem. 70%. Olha só. E você às vezes compra uma cápsula de 20 comprimidos, um monte de coisa, você vai usar 5, né? Jogar o resto fora, não é possível, né? Não é isso? Bom, para piorar o negócio, além disso, o que acontece? Dentro da eficiência do remédio, que estava falando em relação à marca, um monte de coisa, só 5% do remédio no mercado tinha eficiência. 5%. 95% era farinha. Você não serve a nada. Né? Então, com isso,
isso, começou a comprar remédio de marca com o fabricante direto e começou a fornecer para o pessoal gratuitamente. Aí começou a sarar todo mundo. Começou a sarar, e não só isso, as farmácias em torno desses postos ficaram putos com o pessoal, descobriram que tinha uma associação para vender remédio, entraram com ação contra eles para poder parar. Bom, isso foi na imprensa, foi na justiça, um monte de coisa, o promotor foi muito grosso. Eles podem vender? Pode, a associação pode comprar e vender. Se é remédio, se é cachaça, ninguém pode vender, não tem problema. Ninguém está falando de proibido comercialização. Em segundo lugar, não estava vendendo, estava doando os remédios. Você vai proibir o quê? Doação? E como é que isso é possível fazer doação? A indústria não vai querer perder isso, a indústria nenhuma vai querer dar de graça o negócio se as outras indústrias de distribuidor estão comprando, não é isso? Então, o que foi feito? Eu tenho uma indústria aqui, eu tenho a associação aqui. A indústria normalmente passa para o distribuidor, que passa, por sua vez, para o varejo. E aí o consumidor está aqui. Daqui para cá tem tributo, daqui para cá tem tributo, daqui para lá tem tributo. Então o remédio, no final do processo aqui, do valor X do remédio aqui, como eu falei para vocês, 70% era embalagem. O efeito cascata de tributo aqui, desses 30% de saldo do processo, representava 28%. Então o remédio custa 2%. Olha só. É incrível, né? Mas é isso na ponta do lápis. Então, quando montamos a associação aqui, nós fomos conversar com o distribuidor, nós fomos conversar com as farmácias aqui. Olha, nós queremos fazer um trabalho para tentar reduzir isso, para minimizar isso. Existe uma lei federal que fala o quê? Que você pode vender remédio a granel, não está escrito? Não tem? Bom, não quiseram participar, Então, vamos recorrer à empresa. A tática da empresa foi totalmente diferente. Não foi para discutir qualidade de remédio, custo de remédio, nem nada. Vamos fazer o seguinte: você paga imposto de renda, não paga? Paga. Muito real. Então, mostramos para ele que tem uma lei federal dizendo que 2% do lucro operacional da empresa ele pode doar para uma associação aqui, esse dinheiro, e isso vai abater o seu imposto de renda. Então, do imposto de renda que você vai pagar para o governo federal, você pode fazer que 34% seja doado para uma associação. Você quer fazer isso? Quer continuar pagando 34% de imposto de renda? Entendeu bem? Bom, tem a lei que permite fazer isso. A lei federal 9.249 de 95, o artigo 13, parágrafo 2º, inciso 3. Então, quando nós mostramos isso, existe mesmo. Então, vocês já fizeram uso disso? Não. O seguinte, que a sua assessoria jurídica tributária fez com que você pagasse 34% do imposto de renda de 95 até hoje de bobeira, pela incapacidade dos seus profissionais. Eu não quero discutir sobre a contratação dos seus tributaristas, coisa parecida, não quero nem saber disso. Eu quero saber o seguinte: você quer continuar pagando isso a mais ou menos? Ou não? Por quê? Quando ele fez doação para cá, com esse mesmo dinheiro que eu recebi aqui, eu comprei o remédio dele, que fiz a compra normal, com tributo, com tudo, não quero desconto nenhum. Deu bem? Você vende para mim? Não, cara, espera aí, estou te dando dinheiro, você vai devolver? Vou te devolver, pô, eu quero fazer a compra. Se você não vender, eu compro de outro concorrente teu. Você quer? Bom, com isso, você ficou com o remédio aqui com que custo? Zero. Então eu posso doar os remédios para cá, sem problema nenhum.
Ou posso vender se quiser. Alguns produtos lá são vendidos. Entendeu? Por que as farmácias não sabem fazer isso? Entendeu? E como empresa, a farmácia limitada não pode. Então essa operação, por exemplo, deu o maior fuzuê, deu na imprensa, deu no noticiário, né? O pessoal mandou polícia lá para tentar fechar a farmácia, não conseguiu nada. Entendeu? Esse tipo de procedimento eu posso fazer em qualquer atividade, não é só saúde. Então, nesse caso, por exemplo, então com isso, todo paciente que é atendido através da base do atendimento lá de Curitiba são direcionados para essa associação e ela tem esses remédios para distribuir o pessoal. Tem outras coisas que a pessoa pode ir lá e comprar, sabonete, não sei o quê, não, ela compra, entendeu? Mas não tem imposto, entendeu? Então, assim por diante, a associação pode criar vários mecanismos do processo conforme a demanda e a necessidade local. Então, com isso, você pode estar trabalhando dentro da sua sociedade conforme a necessidade local, conforme a demanda das suas características no processo. Por exemplo, assim, está havendo uma série de problemas agora, não sei se vocês acompanharam esses dias no Facebook e na mídia, a questão da varíola do macaco. Tudo bem? Eu tenho que ir para a região afetada no processo na semana que vem. Eu já mandei cancelar a viagem para lá. São novas doenças que estão entrando no Brasil, pouco se sabe, né? E não é que nem a pandemia, no caso, mas não é o Covid-19, mas é uma pandemia. Né? Então, tem que fazer toda a precaução do processo. E assim por diante, a tendência de novas doenças no processo vão surgindo cada vez mais, as mesmas doenças, às vezes, com uma cara diferente, com uma feição diferente, ela acaba tendo um processo. Eu não sei se vocês lembram que na época do Covid, lembra que houve um burburinho desgraçado e a imprensa formou o consórcio das imprensas para que pudesse coletar dado correto? Lembra? Por que motivo? Porque os dados estatísticos de produção hoje não é comunicado de uma forma correta. Isso é, se você tem uma clínica particular, hospital, o que for, quando você faz o atendimento e produz através dos dados dentro do prontuário eletrônico, ela alimenta o sistema municipal de informação de saúde. Por sua vez, ela tem que informar isso a nível estadual e federal no processo. Mas até chegar os dados corretos, a quantidade e a triagem desse sistema é tão burocrático e tão lento que às vezes as informações estatísticas demoram 1 ano, 2 anos no processo. E ainda distorcido. Entendeu? Então, naquela época do Covid, por exemplo, formou um consórcio de imprensa, porque as imprensas viram essa deficiência para criar linha de informação correta para pegar na fonte as informações. No começo deu um pau desgraçado, um monte de coisa que iam acabar com isso, e no fim o governo acabou utilizando o próprio consórcio para poder coletar informações para atualizar o processo. E assim por diante, quantas informações que vocês têm nos seus consultórios, né, nos seus hospitais, um monte de coisa que não é feito nenhuma estatística sobre isso. Então o governo criou o seguinte: se você é uma associação e fizer qualquer tipo de pesquisa, eu posso remanejar a sua tabela no mínimo de 20%. Para estimular isso. Mesmo assim, muitos hospitais filantrópicos e associações que deveriam estar fazendo isso, não no sentido apenas de ter uma receita adicional, mas para ter um dado estatístico correto, consciente, profissionalmente no processo, não está sendo feito isso. O dado é jogado para alguém da área de administração, a administração não entende o que é o que, e lança o que acha melhor ou conveniente. Não achei o campo aqui, eu preenchi em tal lugar. E aí, esses dados muitas vezes distorcidos.
A outra coisa é, se eu tenho uma organização, uma associação de interesse público, e estou fazendo serviço de interesse público e saúde, então vocês podem participar e têm o dever de compor os conselhos municipais de saúde. Aí dentro do Conselho Municipal de Saúde, você pode levar as informações corretas dos seus atendimentos e pode fazer com que haja a dotação orçamentária da sua atividade de processo. Não precisa fazer emenda parlamentar para poder manter os políticos no processo. Não, vocês podem participar do Conselho Municipal, podem participar do Conselho Estadual, e aí vocês podem pleitear, olha, na minha região aqui assim, 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 eu estou com dificuldade, está em necessidade que não está sendo atendido. Aí você tem os dados estatísticos de você do processo, pode levar essa informação, articular, porque no próximo ano, na verba do próximo ano da saúde, será contemplado com isso. E se o município não tem como cobrir esse processo, você estando dentro do conselho, você pode levar isso para o Conselho Estadual ou o Conselho Federal do processo. No Conselho Federal, o que demanda é partidário. Então, se por acaso a Prefeitura solicitar para o Conselho Federal recursos na saúde do processo, a primeira coisa que o cara vai ver, quem é o prefeito e qual partido. Entendeu, né? Aí, conforme o partido, isso aqui não vão atender. Agora, vocês como conselhos municipais, ou vocês como sociedade civil organizada, independente do partido político do seu município, você pode fazer o pleito geral. Não houver o atendimento do pleito geral, você tem a defensoria pública a seu favor, porque ele não pode desacatar isso. Então, com isso, você pode criar uma linha sucessória de acesso aos recursos sem que haja necessidade de fazer nenhum tipo de conchavo político. Então, as empresas não podem fazer isso, a associação pode. Então, com isso, abre um leque de opções de trabalho completamente diferente. E o benefício estendido, não só para o hospital, a clínica, o que for, ao próprio profissional particular que tem seus consultórios, tem seu CNPJ, também pode estar agregado nesse mecanismo. Não é só quem é o principal nesse processo. Então temos que aprender a trabalhar com isso de tal maneira que possa se usufruir desse processo. E não só isso, as ações de contrapartida, que ao você atender um paciente, um cliente, já é uma ação social, já é uma ação de atividade de interesse público no processo. Agora, a questão de receita de remuneração ou não, é lógico que tem o direito do processo. Tem vários tipos de serviços, por exemplo, nós já ajudamos, temos tipo assim, aquela questão que trabalha com lábio leporino, né? Uma pessoa que tem problema de cirurgia de orelha de abano, muita coisa e tal. Tem uma série de cirurgia que não era contemplada pelo SUS, agora está sendo reconhecido, mas se usou esses mecanismos na associação para poder atender com isso. E não só isso, existe uma série de doenças, uma série de situações no qual hoje, pelo desenvolvimento de equipamentos, medicamentos, materiais, a vinda de novos equipamentos, novos processos, é uma coisa assustadora. Não sei se você acompanhou que agora, nessa última visita agora, que está sendo terminada do governo brasileiro perante o governo chinês, um dos assuntos que entrou na pauta foi saúde, questão de equipamento, instalação do processo. Pode se preparar. O negócio vem acabar. E são equipamentos baratos, eficientes, né? E os caras querem conquistar o mundo. Né? Então, esse, por exemplo, é uma coisa que está na nossa porta, já batendo na nossa porta. Basta que a organização local procure a Câmara do Comércio Brasil-China e possa fazer acordo com eles. Né? Aí pode fazer com que seja um centro de referência para isso. Porque eles querem investir, e não só investir, eles querem participar do mercado.
E muitos equipamentos hoje, grandes empresas, não estão mais vendendo equipamento. Então é muito melhor fazer com que o equipamento seja modernizado periodicamente no processo e que tenha participação do resultado disso e não a venda da máquina e o cara some com ele. Então já grandes empresas já mudaram o conceito e já estão fazendo esse tipo de parceria com o setor privado para trabalhar com isso. Isso é um dos fatores que vale a pena. E o grande mercado disso é o Brasil. Não sei se vocês lembram um caso que aconteceu no hospital Albert Einstein, quando foi instalado o primeiro robô cirúrgico lá, chamado Da Vinci. Quando chegaram a ver como que foi o negócio, não. Ela foi o primeiro hospital na América do Sul a receber um robô cirúrgico. Só que tiveram que fazer uma instalação especial antes para poder mudar o equipamento lá. Só que o hospital Albert Einstein não comprou, não pagou sobre o equipamento. Como o fabricante de equipamento queria vender esse equipamento na América Latina, e o hospital mais confiável, sendo o Albert Einstein melhor estruturado, propôs para ela fazer o seguinte: eu te coloco a máquina lá e eu mando o meu pessoal para treinar os operadores. E eu quero a participação na produção. Bom, com esse ato, o que aconteceu? O pessoal não precisava ir para a Alemanha, para a Brasil, para comprar a máquina. Podia vir aqui no Albert Einstein, marcar, acompanhar o funcionamento e aí já fazer pedido. Com isso, o hospital ganhou um percentual. E esse atendimento, eu não quero correr risco. Então, começou a fazer serviço para SUS gratuitamente. Precisa de paciente para fazer cirurgia. O robô, não adianta fazer ele como um boneco, não é isso? Então, começou a fazer uma série de cirurgias gratuitas pelo Einstein. Todo mundo falou, mas está com graça lá o negócio, como que é esse negócio? Está ganhando. E está vendendo muitas máquinas. Bom, basta dizer que em 10 anos que a unidade ficou funcionando dessa forma, a empresa vendeu 150 robôs. E assim por diante, novos equipamentos estão chegando, está sendo instalado lá dentro, não foi comprado por ela, não. Foi feito um acordo para fazer isso. Então, com isso, muda a relação entre fornecedor, cliente, muitas coisas. Então, essa é a opção que está sendo feita aqui. Ao pegar os hospitais, São Lucas do processo pela empresa, ela foi transformada numa associação para essa finalidade. E hoje está sendo a primeira reunião de explanação do pessoal para ver o que vocês têm de interesse e conhecimento desse mecanismo. E aí a evolução desse cabe ao gestor local para ver quais são as linhas que vocês querem atuar. Como que vocês querem programar suas atividades daqui para frente? Quais são as áreas que querem atuar? Vocês têm o dia a dia de hoje, mas vai permitir que haja um fôlego para o futuro do processo. Então, esse futuro depende dos profissionais que gravitam aqui na região. Não depende só do hospital. Então, daí, quanto mais profissionais tiverem conhecimento do procedimento e como que eles podem agregar ao São Lucas do processo aqui, vai poder ter novas opções de negócios. Não só para São Lucas, mas para o profissional que venha participar desse mecanismo. E dentro do estatuto da Associação São Lucas do Processo, tem um detalhe que é o Conselho de Profissionais. Então, os profissionais de saúde que vão trabalhar nesse processo podem se associar, não pagam nenhum tipo de mensalidade como parecida e podem compor e formar um grupo de trabalho para propor as atividades que achar interessante para que isso seja aproveitado a favor não só do hospital, mas também dos profissionais que queiram participar.
Não é o São Lucas que ela vai sozinho sair na frente fazendo, não. Não tem perna para isso. De cada dia a dia de vocês, que tem a sua necessidade, se ela é na área de administração, se ela é na área de atendimento, se é medicamento, se é administração, se é limpeza do hospital, não interessa o quê. O que tem de atividade de saúde disponível, qual a necessidade, qual a forma que tem para trabalhar na estruturação dela. Então, essa é a pergunta que se coloca no ar. E é uma maneira completamente diferente de trabalhar, é uma maneira convencional de um hospital particular, que é meio e acabou. Os proprietários do hospital, o seu patrimônio, né, sua marca, seus valores intangíveis do processo, ela só vai olhar, não tem nada a ver. A associação é só usuário do processo. Se outros grupos profissionais de atividade queiram formar suas associações independentes, também não há nada contra o processo. Porque de uma hora ou outra vai ter cruzamento, vai interligar. Então a integração vai acontecer querendo ou não querendo. Então, todas as atividades relativas ao atendimento à saúde. Então não é só a prestação de serviço simples de saúde, mas a parte administrativa, a parte de gestão e outras atividades também que são inerentes a isso, também pode ser somada. Então a proposta do trabalho da São Lucas foi no sentido de fazer essa mudança, abrir as portas para ver quem quer participar no quê, e aí pode formar núcleos especiais de trabalho, aí conforme tipo, se hoje o hospital não atende odontologia, mas quer ter um núcleo de odontologia? Pode. Eu quero ter um núcleo de fisioterapia, pode também, desde que haja pessoas interessadas, não é um hospital que vai fazer isso. As pessoas que têm interesse um pouco vai poder participar. E aí, pode trabalhar dentro do hospital, se tiver interesse e tiver clientela e tem mercado para isso, pode. Se não, pode fazer para fora, pode fazer para fora. Não tem necessidade que seja especificamente só aqui. Nada impede que você atenda outros municípios em torno daqui. Se é Arujá, se é Mogi, Suzano, Cepoara, tanto faz. Então, o que nós estamos trazendo aqui é explicar o que o seu setor pode ser feito na área de saúde, principalmente no caso em relação à unidade de saúde do processo, e com isso a gente está fazendo essa apresentação para vocês, para que não sejam depois acusados de que o São Lucas fez só para ela, só fechado e deixou o resto na revelia. Não, está aberto. Quem quiser, dê para ter uma noção mais velha? Perguntas, dúvidas? Bom dia a todos. Meu nome é Jaqueline. Deixa eu ficar de pé. Meu nome é Jaqueline, faço parte da empresa Fatura Mais, né? Empresa de serviços administrativos da Caixa. Tá? A gente presta serviços administrativos para a área da saúde específica. Tá? Faturamento, glosa, análises. E a gente tem um nicho contábil também. Então, a minha pergunta é, para que eu faça parte disso, eu preciso transformar minha empresa de LTDA para uma associação? Seria isso? Tudo bem. O ideal seria que você fizesse transformação da sua empresa, tá? Mas nada impede que você queira manter como empresa convencional e você faça parte de um departamento dentro do Centro São Lucas como uma unidade prestadora de serviço para essa área, tá? Você pode ter um contrato, a gente chama de termo de adesão para essa finalidade, tá? Só que aí fica restrito só para atender saúde, entendeu? Mas se você fizer a transformação da sua empresa no processo, você pode atender além da saúde, comércio, indústria, outras coisas também, entendeu?
Não, a opção é de vocês, tá? Então tem essas duas opções, tá bom? E no caso de ter uma das que infelizmente foi essa saúde. É muito rica essas informações, porque hoje todo mundo está buscando realmente reduzir esses custos tributários que são muito pesados. Sim. Então, assim, as clínicas que hoje a gente presta serviço, a gente pode, de uma forma legal, como o senhor mostrou aqui, transformá-las em associação para que elas tenham todos esses benefícios. É um trabalho de vocês. Independente do faturamento. Independente do faturamento. Por exemplo, assim, já tem muitos escritórios de contabilidade, tá? Muitas vezes tem assessoria trabalhista, não tem? Tem assessoria administrativa, financeira. Então são vários profissionais, não é? Então já é uma atividade associativa no processo. Então tem muitos escritórios de contabilidade, não aquele que só faz a contabilidade, de livro caixa, não sei o que tal, mas que tem um certo atendimento diferenciado, que tem volume de profissionais envolvidos, já estão migrando para o sistema, a gente chama de sistema de gestão. Porque aí é o seguinte, o que acontece com um contratante, com a empresa? Você precisa contratar um contador, precisa contratar um trabalhista, precisa contratar um advogado tributário, precisa contratar um RH. Aí cada um fala uma coisa, né? E aí o empresário fala assim, o que eu faço? E muitas vezes entra em conflito. O que a contabilidade me fala, o tributarista me fala outra coisa. Ou o trabalhista fala coisa contra. Aí eu pago vocês para quê? Para trazer problema para mim ou para trazer solução, né? Então, quando você monta o sistema de gestão, todos os profissionais sentam junto para discutir aquela empresa. Então, aquela empresa é assistida de uma forma diferente do que individualmente de contratar vários profissionais independentes. Aí, quando surgiu o processo daquela atividade, temos tabela de honorário, tem que escritório e acabou, entendeu? Mas isso tem acontecido bastante já. Vários escritórios de contabilidade no Brasil já migrou para isso. A primeira que eu teve um negócio desse foi em Rio Grande do Sul, no município de Passo Fundo. O coordenador do curso de contabilidade da universidade de lá, me explicando essa questão que estava tendo um atrito contra tributaristas, outros advogados, um monte de coisa. Eu falei, tem algum jeito de resolver isso? Ele monta uma associação. E aí ele montou uma associação chamada Estratégia. E chamou várias pessoas de vários segmentos. Então, quando vai oferecer um serviço para a empresa, ele não oferece um tipo de serviço só. Então, um pool de profissionais. Tá? Sr. Caixa, eu tenho uma pergunta também. Na verdade, são duas. Você não pode. Vamos lá. Primeira, atualmente, né, o São Lucas está como, né, foi transformado em uma associação e nós estamos agora trabalhando na alteração da relação de trabalho entre os profissionais da saúde que estavam com o contrato de prestação de serviço, pessoa jurídica normalmente, para aderirem como associados de forma profissional. E aí alguns estão me questionando em relação à responsabilidade na parte administrativa, passivo, civil, criminal, etc. e tal. Eles ficam com receio de se associar. Como que a gente pode tranquilizá-los em relação a isso? Eu tinha respondido através do e-mail, não sei se você lembra, no Estatuto da Associação tem um artigo, acho que 92, se não me engano, né? Mencionando exatamente isso, que o associado não é responsável nem solidário, nem subsidiariamente pela responsabilidade da gestão. Tá? Ele é responsável pelo ato técnico que eles exercem, só tem que fugir, não é isso? Mas o resto não. Então está explicitamente garantido. Qualquer associado, não é que nem uma cooperativa que sai cooperando se ferrou. Não tem esse tipo de situação. Tranquilo, tá? Mas não tem problema. Ótimo. E uma segunda pergunta seria em relação a algumas pessoas presentes que são empresários da área da indústria, né? Fabricam materiais médicos. Isso também é aderente?
Não é só serviço, indústria também. Então, vamos lá. Quando a Constituição está falando de saúde, é a cadeia do tema saúde. Tá? Se é saúde animal, se é saúde humana, não interessa. Tá? Tanto que até a parte dos veterinários, as clínicas veterinárias, também não é essa empresa. Não é para ser associação de processo. Existe um programa especial da saúde chamado zoonose. Entende? Então até ela pode ser. Fabricante de equipamento, comércio de materiais, é a mesma coisa. Está dentro da cadeia de saúde. Então, quem tem uma loja, por exemplo, que revende de equipamento de material matinete, por exemplo, vai. O coitado tem que descapitalizar, comprar um produto, botar na prateleira e tem que vender, não é isso? Se não vendeu, se for para ele. Ele tem que pagar para poder jogar fora, não é isso? Né? Por que você não montava central de compra associativa? Então eu posso fazer uma loja entre parentes e eu posso fazer acordo com os fabricantes. Eu não vou comprar de você, mas vou vender teu produto. Deu, né? Muitas lojas no mundo inteiro funcionam assim. Tá? Eu tive um caso de um amigo meu que foi embora do Brasil, porque tinha dupla nacionalidade brasileira e americana, né? E ele foi para os Estados Unidos, porque quando ele falou que se o Lula ganhasse, ia embora do Brasil. Ganhou, eles iam embora, não ia levantar, entendeu? Aí quando ele foi embora, ele falou, vou fazer o quê, né? Aí, como ele tinha parente dele em Miami, foi morar em Miami. Aí ele viu que não tinha loja de aluguel de bicicleta. Né? E aí resolveu abrir uma loja de aluguel de bicicleta e tal. E fez instalação, comprou máquina, equipamento, e tal. Quando foi pedir o alvará no município, né, ele fez o pedido, aí veio um ofício para ele comparecer na reunião do Conselho Municipal. Que porra é essa? Eu pedi alvará de funcionamento, né? Bom, já que estava lá para poder ir lá, vamos lá, né? Não conheço, não tenho que fazer política para poder ir lá. Chegou lá, os caras falaram assim, não, eu consigo aqui, quem decide a expedição do alvará não é a prefeitura, é o conselho. Se a atividade sua é benéfica para a nossa região ou não. Entendeu bem? E aí o seu pedido é interessante, ninguém fez o negócio e tal, então nós estamos aprovando o funcionamento da sua loja de aluguel de bicicleta. E qual é o valor que você precisa? Eu pedi financiamento. Ah, como não? Você vai fazer como? Não, eu vim para o Brasil, vendi uns terrenos, um monte de coisa e tal. Ah, você é louco? Descapitalizar para você fazer um negócio? Aí eu não entendi, mas por quê? Porque são serviços de interesse público no processo aqui. Então, nós podemos te financiar, né? E você não precisa colocar o seu dinheiro, o seu patrimônio pessoal nisso. Você nos paga em relação ao seu sucesso do negócio. Eu falei, pô, cara, nunca tinha imaginado nisso, né? Aí quando veio a primeira fiscalização que veio, deu uma multa para ele. Né? Ele levou uma multa e ele falou assim, o que é essa multa? Eu nunca tinha imaginado que não começou a funcionar e levou uma multa. Por que está me multando? O cara falou assim, olha, está vendo aqui seu estoque? Estoque de pneu, lã, catraca, um monte de coisa que não tem? Isso aqui nos Estados Unidos é lavagem de dinheiro. Você não precisa ter estoque de peça nenhuma. Você pode ter um, dois para emergência. Se precisar, você só pede agora de manhã, à tarde está aqui entregue, pô. E a Receita considera isso como desvio de dinheiro, não é? Para você simular um prejuízo com estoque falso, fazer necessidade. Aqui não tem o costume de fazer estoque, é entrega direta. Entendeu? E nós não acostumamos com isso, nós acostumamos com comprar e estocar. Né? Então, se vocês montarem uma loja no processo, lógico que pode ter uma dificuldade com algum dos fabricantes, um monte de coisa, mas o fabricante pode mandar produto para você consignado, como amostra no processo,
a lei permite até 90 dias, bem entendido, e aí se você não vendeu, você devolve e não é seu. Entendeu? Então você reduz o custo operacional. Então o setor de serviço de saúde, um monte de coisa, desmatamento, um processo, tem um investimento caro, alto no processo. E poder estar usando esses mecanismos para poder melhorar a rentabilidade e reduzir o risco do processo. Tá? Ah, bem entendido. Se você fizer um acordo com o fabricante no processo, você pode eliminar o efeito cascata do imposto. Olha só. Vamos supor que tem um fabricante aqui. O fabricante normalmente manda para um intermediário, que por sua vez passa para o varejo e o consumidor vem aqui. Não é isso? Se você montar uma associação central de compra ou converter alguma delas no processo aqui, essa empresa exige lucro real. Então, o próprio investimento da instalação dela aqui, sem ser a peça ainda, ela pode mandar para cá com a renúncia fiscal da própria empresa aqui, fazer com que monte a loja aqui. Assim como eu posso pegar a renúncia fiscal dele, que ele pode fazer a doação para cá, com esse dinheiro que eu falei aqui, eu posso comprar o material dele que está estocado aqui. Teu estoque não é seu dinheiro. Teu estoque é a renúncia fiscal do próprio fabricante do processo. Para não matar o intermediário e o pessoal do varejo aqui, também posso associar eles aqui. E vamos supor que eu vou vender para o Zé Mané aqui um produto. Por aqui tem todo o efeito cascata aqui. Se esse consumidor for associado meu aqui dentro aqui, eu posso vender o produto diretamente daqui para cá, sem tributação, sem imposto. Então diminui o efeito cascata de tributação. Entendeu? E mesmo que passe para cá, se ele é meu associado, quando eu faço a venda para o meu associado, não é comércio de varejo. Entendeu? E um caso clássico desse de comércio, desse tipo de trabalho que existe no Brasil, que pouca gente conhece, vocês conhecem um supermercado chamado Walmart? Já ouviram falar, não é isso? Não tem sempre próximo dele um negócio chamado Sam's Club? Você ouviu que é mesmo? Muitos de vocês compraram lá, né? Compram lá, não é isso? Vocês têm que pagar uma anuidade, não tem que pagar? Quando vocês foram preencher a ficha, vocês leram o cabeçalho dele? Não, né? Ou não, clube de compra. É uma associação. Está escrito assim, ó, você está associando o sistema de São Segundo. É uma associação. E a pessoa fala, não existe isso. Não existe, porra. Não olha que seus clubes, irmão. Entendeu? Uma das grandes empresas que acabou fechando no processo no Brasil também foi por causa dessa situação do pessoal. Essas clubes existem no mundo inteiro. Né? É um clube de compra. Né? Então, a mesma coisa. Eu posso associar aqui quantos usuários profissionais que estão participando do processo, associo juntamente com ela aqui, então eu não estou vendendo a varejo a qualquer um, estou vendendo a meu associado. Entendeu? Muda o efeito unitário do processo. Tá? Vamos lá. Tem mais perguntas, alguma coisa? Bom dia. Meu nome é Nivaldo, eu sou de Mogi das Cruzes, do Hospital Monte Líbano, que vai ser inaugurado em breve. A gente já conversou com vocês, com a Maria, uma outra oportunidade sobre transformar o nosso hospital em associação também. Só que recentemente a gente transformou ele em SA. Então a pergunta é, uma SA pode se transformar em associação? Não. Eu não teria que fazer alguma alteração? Não. Tanto faz ser limitada, SA, capital aberto fechado, cooperativa, muda o procedimento legal em relação à empresa jurídica, tá? O processo é igual, não tem problema nenhum. Acho que a pergunta mais importante seria o seguinte: uma vez que a gente se tornou SA e que novos acionistas estão entrando para compor o pacto societário,
com a expectativa de ser sócio de um hospital e que vai ter ali dividendos, né, em algum momento, e no futuro, eventualmente, uma possível venda do hospital, ter um lucro com isso. Ser uma associação, como é que a gente convence esse acionista a fazer parte do hospital para não ter o lucro depois? Não, tem lucro sim, vamos lá. O hospital já existe há muito tempo ou não? Não foi. Tá. Mas o CNPJ? O CNPJ sim. Quanto tempo tem? Desde 2016. Então é importante, se você está na operação ou não, ao fato de estar construindo, estar na operação, não é? Tá? Existe uma coisa na contabilidade que pouca gente conhece, que não é prática do pessoal, chamado cálculo de valor intangível. Existe uma norma de contabilidade chamada T3. Quando você aumenta o capital de uma empresa, você não é obrigado a pagar tributo? Não é não. Se o aumento de capital for baseado no valor intangível da norma de contabilidade, você pode fazer um aumento sem pagar imposto. Como vocês não fazem esse cálculo anualmente no processo, quando você vai ter que aumentar o capital depois de 4, 5 anos de processo, sem observar isso, aí você tem que pagar tributo. Então a negligência contábil do processo causa muitas vezes pagamento de tributo alto de bobeira, que eles chamam. Então existe uma norma de contabilidade que eu deveria estar fazendo todo ano o balanço convencional e o valor do salário. Quanto é que aumentou o valor da sua marca, sua potência de processo? Então com isso você pode ir aumentando o capital. Então quando a gente faz a questão da transformação de uma associação, de empresa de uma associação, esse é um ponto-chave do processo. Por quê? Porque a gente faz aqui no CNPJ, aqui, uma cisão dela. O capital que está aqui dentro aqui, eu tiro fora e monto uma sociedade por conta de participação. A CNPJ, que era uma SA, pode passar para a associação, mesmo número, mesmo nome. Então, como é que ela surgiu, de que jeito? Com o capital daqui. Então, eu tenho o capital daqui, que foi colocado aqui dentro aqui, e eu quero volta desse dinheiro aqui, que eu investi nela. Agora vai entrar novos pessoal, novas atividades. Então eu posso criar aqui dentro aqui uma série de fundos especial. Eu posso criar uma unidade de cardiologista. Então eu quero investir aqui dentro aqui, na cardiologista. Então com isso quem investiu aqui tem retorno aqui dentro aqui. Eu tenho uma unidade ortopédica aqui. Os médicos que investiram na ortopedia têm retorno na ortopedia, não na cardio com o processo. Os investidores iniciais aqui têm participação de todos aqui, ó. Então eu tenho investimento no Master, que é a sociedade por conta da participação inicial, quem iniciou o processo, e eu tenho os investidores aqui com um segmento independente aqui dentro aqui. Então eu posso montar uma sociedade por conta de participação para cada núcleo de investimento, ou aqui dentro daqui, a lei permite, a lei federal 13.800 de 2019, permite criar um fundo patrimonial de investimento de dentro sem tributação. Então, com isso, os investidores possam a concepção do hospital vai aplicar aqui e não aqui. Então, o grupo inicial aqui dentro aqui, detentor do processo, todo o processo. E na medida que vai entrando o outro, vai tendo benefícios dos seus investimentos. Então, com isso, não corre o risco de perder controle sobre os investimentos resultados. Tá? Então, isso, existem várias formas de trabalhar com isso. Ele não pode ter um dividendo, né? Pode. Participação. Trabalho. Bom, ele pode fazer por participação por atividade ou genérico, como faz. Então, quando tiver o dinheiro de volta para cá, como é calculado sobre o valor intangível do processo, essa devolução do tributo aqui, esse dinheiro aqui dentro aqui, não tem tributação. E aqui faz a distribuição do resultado também sem imposto aqui.
Se você olhar no formulário do Imposto de Renda Pessoa Física, do modelo mais completo, tem lá, rendimento não debitável. Está lá, sociedade por conta de qualificação. É o próprio formulário. Isso não uso. Então, tem esse tipo de procedimento. Tá? Até complementando um pouco, né? Lógico que isso eu aprendi com o seu Takashi, mas esse processo, só para ficar um pouquinho mais esclarecido, é feita a partir do momento que você tem uma empresa que transforma para a associação, você cria uma SCP e você transfere os ativos, você transfere o que é intangível também, e uso da marca para a SCP, e aí a partir disso a associação faz um contrato com a SCP, no sentido de que vai usar tudo isso, e aí ela transfere o valor referente à utilização de tudo isso. Então a SCP ela recebe o valor a partir disso, e aí sim é feito a distribuição conforme o senhor Takashi falou. Isso não é o senhor Takashi, é isso? Então, o ponto importante é pegar o computador e poder fazer com que ele entenda esse passo a passo. Tá? Porque na declaração do imposto tem um detalhe. Tá? Quando está fazendo a sociedade por conta de participação, existe o sócio ostensivo, que é o administrador. Só ele que responde. Só que ele não responde pelo capital, não, pela administração. E todos os outros investidores são sócios ocultos. Então não aparece em lugar nenhum no processo. Não sei se você lembra de um caso bem emblemático no Brasil, quando o presidente do Senado falou que ele era usufrutuário do dinheiro, mas o dinheiro não era dele. Eduardo Cunha, você lembra? Perguntou, que negócio é? Não, o dinheiro não é seu? Não, eu só uso. Mas como assim? Você pode usar o seu dinheiro. Não. Sou usufrutuário do dinheiro. Né? Porque ele estava na sociedade com conta de participação. Então, só usa. Entendeu? A lei protege exatamente o sócio oculto. E isso não é nenhuma invenção brasileira, não, tá? Isso existe há mais de 2000 anos antes do Cristo. Só para ter uma ideia do que é isso. Tá? Isso foi inventado pelos fenícios. Lembra dos fenícios na história antiga? Eram os bambambam em embarcação, que conquistou o Mediterrâneo, um monte de coisa. Lá o que acontecia? O cara que construía o barco, o carpinteiro, nunca tinha dinheiro. Então tinha alguém que financiava o carpinteiro para fazer o barco, e eu quero a participação desse barco. Mas eu não quero aparecer. Entendeu? Então o carpinteiro recebia, construía, explorava a embarcação e devolvia o dinheiro para o investidor no processo. Existe desde essa época, existe no mundo inteiro isso. No Brasil foi reconhecido só em 2002, sob o Código Civil. Mas já existia isso antes disso. E o sócio ostensivo, antigamente podia pôr pessoa jurídica, um monte de coisa para aí eu vou falar, pessoa física. Mas ela não é responsável, ele é o administrador, tomando conta. Entendeu? Isso existe a lei igualzinho no mundo inteiro. O cara do Brasil é bem claro. A empresa dele, a captação estava no Panamá, paraíso fiscal. Entendeu? Então ele usava o dinheiro, mas de quem que é, de onde que vinha, caía na minha conta. A outra coisa, quando a gente faz esse procedimento aqui, você tem que contratar um economista para fazer um laudo. Já que você não fez o valor adicionado ano a ano no processo, então, como não foi feito esse procedimento, eu tenho que contratar um economista, fazer o laudo de avaliação, e ele vai avaliar a marca para aquele cliente, como que é, e a lei é bem clara. Se é feito através do economista, esse laudo não tem que pagar imposto nessa transferência, tá? E com isso você atualiza. Quanto é que está valendo os seus investimentos? Se tem coisa lançada fiscalmente, nota fiscal não nos interessa.
a ONU faz a obra, a avaliação geral dela de 0 bala. Entendeu? E ainda precisa muitas materiais de compra, serviço, às vezes não tem nota fiscal nem nada. Então, muitas vezes o que aparece na nota fiscal, na contabilidade, como custo da obra, nem sempre o valor verdadeiro. Então, eu acredito que tenha um laudo, zero a ele, e daí para frente me dá nota. Entendeu? Tá bom? Vamos lá. Só para também aproveitar o momento aí, a gente já está seguindo também, né, um cofre aí, tá? E logo mais já vai estar liberado aí. Era isso mesmo que eu ia perguntar, né? Que tinha comigo. Já fica à vontade também. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre, eu estava no café aqui, a gente estava batendo papo com o pessoal aqui da casa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquele benefício que o médico tem de redução de imposto quando a administração pega as despesas que ele tem com combustível, carro, tá? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, acho que vai ser elucidador lá para o pessoal. Obrigado. Porque muitas vezes é o seguinte, né? A maioria dos médicos montaram uma empresa limitada para si, né? Tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui a associação aqui. E o profissional está aqui no meio. Primeira coisa, não se chama contrato de prestação de serviço. Por que motivo? Quando a associação escreveu no seu estatuto que vai fazer o atendimento, o procedimento, um monte de coisa, está dizendo que ela vai fazer. Se eu fizer um contrato com o médico para fazer isso, eu estou terceirizando a atividade, não estou? Então, é desvio de finalidade da associação, eu corro o risco de perder a imunidade tributária. Por isso que eu não posso chamar de contrato. Agora, se é um termo de adesão, aquele profissional daquele CNPJ está aderindo comigo para nós fazer um trabalho conjunto. Então, muda a concepção da contratação. Nesse processo, por ele estar me ajudando a me fazer a minha atividade principal, eu posso ajudá-los no processo, já que a empresa dele está no desvio simples, e a despesa dele ele não pega no processo, então eu posso fazer com que ele diminua a carga tributária dele e que possa com isso ajudar também o profissional. Isso é o seguinte, vamos supor que no determinado mês de serviço aqui, ele tem para receber R$10.000. Então, de uma forma convencional, eu deveria emitir uma nota fiscal de 10 mil aqui, a associação fazer retenção e ele pagar tributo sobre 10. Provavelmente ele ia ficar com 8.500. Mas ele tem despesa. E a despesa hoje ele não pega nota fiscal nem nada, porque no CNPJ dele aqui não dá para descontar. Porque presumir, ouro simples, deu bem? E vamos supor que a despesa aqui fosse 7. Tá? Então, na verdade, sobrou 1,5. Então, ele emitiu uma nota de 10 aqui, só ficou 1,5. Essa é a verdade. Só que esse 7 aqui, ó, você está criando uma base de sonegação do município. Então, quando vai trabalhar com a associação do processo, eu posso fazer com que ele me apresente isso, eu pague isso aqui, a despesa, como ressarcimento de despesa. Que me traga documento fiscal, se é cupom, se é nota fiscal, não precisa ter em nome da associação, pode ter em nome da pessoa física mesmo, entendeu? Toda despesa inerente à atividade dentro do processo. Então, com isso, ele, em vez de emitir a nota fiscal de 10, ele vai emitir a nota fiscal de 3. Então, a base de tributação dele baixou de 10 para 3. O município pode até pensar em reclamar, que ele perdeu 7 mil aqui de arrecadação. Só que a arrecadação do município aqui dos 7 mil é só 2% só, viu esse esquema. Enquanto que se ele pegar a nota fiscal no mercado, a participação do ICMS que é contribuído no município é de 6 a 8%. Então o município perdeu a arrecadação de 2%, trocou por 6 para 8%. Ganhou. Deu bem?
Então ganhou o município local, não houve sonegação. Então diminui a cadeia de sonegação do município e ainda a tributação profissional foi menor no processo. Então com isso tem uma relação de atividades, despesas que podem ser abatidas no processo, que ela é maior que o abatimento do livro caixa que o médico pode fazer. A grande vantagem disso aqui não é só isso. Por exemplo, um custo caro que a pessoa não faz conta muitas vezes, usa o carro. Não, usa carro, combustível, lavar, não sei o que, tal, né? Trocar pneu, não sei o que, blá, tem que fazer isso. A pessoa não dá conta, nunca pega nota fiscal de combustível. Então aqui não, eu quero pegar nota fiscal de combustível. Por quê? Além da gasolina, combustível que eu vou fazer ressarcimento, baseado naquela quilometragem, eu posso pagar a quilometragem do carro. Se eu tivesse com o carro alugado, alguma coisa, eu teria que pagar a quilometragem rodada. Existe uma tabela nacional de locadores de carro, e por variedade de carro tem uma quilometragem que tem um valor já. Está tabelado isso. Entendeu? Ah, você tem um filho na escola, tá bom. Você tem a tabela de desconto em pessoa física, né? Pessoa jurídica não pode fazer desconto, pessoa física dá. Só que o valor do dependente de dedução é uma porcaria, não é isso? E quando você gasta uma mensalidade muito cara, além disso tem despesa de transporte, não sei o quê, livro, caderno, uniforme, várias coisas, não é isso? Então, se aquela pessoa é seu filho, seu familiar no processo, eu posso pagar a bolsa de estudo mais 50% do valor adicional para despesa do processo. E aí, essa contabilidade entra na associação como um benefício social, que eu estou dando bolsa de estudo para o filho dele, de você, um monte de coisa. Entendeu? Então, ajuda o processo. Tá? Então, na verdade, dá um pouco de trabalho administrativo inicial, dá. Mas hoje, graças à informática no processo, basta pegar a nota de consumo, o teu hábito de zapzinho e acabou. Não acabou, não precisa nem mandar o produto físico. Aí vai ter que ter um pessoal na área administrativa que possa criar uma conta corrente para cada pessoal. Entendeu? Então isso dá um pouco de trabalho administrativo, mas ajuda, né, a redução da carga tributária do profissional e também está diminuindo a sonegação no município do processo. Então, na verdade, você está sendo um agente para reduzir a sonegação municipal. Entendeu? Então, não é nenhum tipo de crime legal. Tá? Então, são ações que fazer. A única coisa que a gente coloca no meio é que, como você vai ter esse benefício no processo, que dê uma contrapartida. Isso é, participa de alguma atividade, alguma campanha, alguma coisa que o São Lucas vai fazer no processo. Se vai ser uma palestra, uma escola, uma comunidade, ou algum atendimento, alguma coisa que vale a pena que seja um processo como ação social, não só simplesmente com obrigação financeira no processo, muito mais uma obrigação moral do mecanismo para garantir a imunidade e isenção tributária da associação que justifique isso. Eu tenho que fazer no final do ano um relatório que houve tantas bolsas de estudo pago por ela, quantas ações sociais que foram feitas além das obrigações no processo. Então, vai passar a exigência legal dos 20%. Então, tem muito mais ações a serem feitas. Então, não basta ser simplesmente uma associação, tem que ser uma associação comprovadamente no processo. Entendeu? Por exemplo, assim, eu tive um sobrinho meu que foi feita uma cirurgia de emergência lá no Albert Einstein. E aí, quando eles moravam próximo de lá, eu falei, não, vai no Einstein para ser atendido. Aí a pessoa disse, nossa, no hospital particular, vai cobrar uma nota preta, não sei o que, me enche o saco. O cara está passando mal, leva seu filho lá. Aí foi atendido, tudo, e chegou na hora lá para sair, eu estava já preparando o bolso, já quando queria sair. Aí aparece a guia do Natal, aí quando chegou lá, acabou todo o trabalho cirúrgico, um monte de coisa, a internação estava custando 120, 130 mil reais total, e a pagar 100 reais. Olhou, deu um susto, que negócio é esse? Não, porque é o seguinte, o seu filho teve um caso
diferente, no caso aqui, ela foi ponto de estudo para a pessoa no hospital, então ela vai entrar numa contrapartida de estudo e pesquisa. Né? O que você vai fazer é uma contribuição de R$100 só. Né? Aí ele mandou assinar o documento e falou, mas eu assino esse negócio? Pô, cala a boca, assina esse negócio. Ele acabou assinando o total. Aí depois ele recebeu em casa, né, todo o histórico dos procedimentos de curso, a planilha, tudo, né, e aquilo foi uma contrapartida que o hospital deu, porque aquilo serviu de caso de estudo para pesquisa, porque na verdade ela cobrou do outro lado, né, de pesquisa, né? Então são ações que participam. Então, eu teria que ter um pouco de burocracia no começo, infelizmente é o ônus do processo. Tá? Mas quando você faz isso, é aquele negócio que você sempre fala, vai tudo tranquilo. Entendeu? Então, dá um trabalho inicial, mas vale a pena. Tá? Vamos lá, mais alguma coisa? Vamos parar para tomar um lanche? Bom, pessoal. Bom, pessoal, eu acho que todo mundo aqui deve ter feito a inscrição e colocado o contato com e-mail, telefone e tal. Aí, ao final do seminário agora, a gente vai fazer o upload, foi gravado, né, esse seminário do seu Takashi, a gente vai disponibilizar isso para vocês. E juntamente a gente vai colocar, né, algumas informações adicionais aí para tirar dúvidas com o seu Takashi e realizar o contato com ele. Tá ok? Agora a gente serviu aí, né, finalmente um salgado, eu aprovei, não passei mal, tá tudo certo. Aí tem as bebidas e um pouco aí do coffee. Tá ok, pessoal? Agradeço aí a presença de todos, mais uma vez. E o Centro Mersulux também está aí aberto a novas parcerias, né, grupos de trabalho em relação ao terceiro setor, junto com o seu Takashi aí. Tá ok? Grato aí por tudo.